O silêncio do palácio era um manto pesado sobre todos os cômodos, uma distância invisível que pairava entre ele e ela. O sheik bilionário observava impassível o salão adornado com ouro reluzente e cristais que brilhavam como estrelas distantes. 3 anos se passaram desde o casamento, e nenhum toque, nenhum gesto de afeto havia quebrado aquela barreira impiedosa que ele mesmo erguera. Agora, sua voz grave cortava o ar denso. É hora de você estar completamente comigo. O Emirado respirava uma tradição milenar, onde o luxo se mostrava nos mínimos detalhes. Tapetes persas acariciando os pés descalços, sedas finas descorrendo dos ombros da esposa, e um aroma de áude preenchendo o ambiente, misturado ao calor árido do deserto que cercava o palácio. Tudo ali exalava poder, grandiosidade e solidão. Sentada em uma poltrona de veludo carmesim, ela desviava o olhar, seus olhos escuros refletindo dúvidas e uma dor silenciosa. Apesar da aparência delicada, dentro dela fervilhava um fogo de resistência. Seus dedos tremiam levemente ao tocar o bracelete dourado, quase tão pesado quanto o segredo que carregava. Ele, o sheik bilionário, era um enigma ambulante. Dominava com um olhar frio, distante, mas seus gestos, calculados e contidos, denunciavam um tormento profundo. O silêncio entre eles era uma dança cruel. Ela queria gritar o que sentia, ele calar o que escondia. A relação deles caminhava sobre um fio invisível, tênue e perigoso. 3 anos de casamento, um pacto silencioso marcado pelo vazio, preenchido apenas por olhares que não se encontravam verdadeiramente. Ele, por motivos que ela ignorava, recuava diante da intimidade, protegendo-se de um passado que a palavra amor jamais ousaria tocar. Quando finalmente ele rompeu aquela distância, exigindo sua entrega total, a casa pareceu estremecer. Você vai me entender. Quero que esteja ao meu lado, não como uma sombra, mas como uma verdade que não pode mais ser negada. Aquela frase fatal desencadeou uma tormenta. Medos se misturavam a desejos interditos, lembranças dolorosas a ressentimentos antigos. Ela desviou a face, o coração martelando. O fogo contido entre eles acendia fagulhas que ameaçavam incendiar tudo. Era uma tempestade emocional prestes a explodir, um duelo silencioso onde cada palavra não dita doía mais que qualquer confronto aberto. Mas antes que o silêncio pudesse se fechar novamente, ele revelou algo que mudou tudo. Uma carta oculta entre os livros antigos da biblioteca, escrita por ela, guardando um segredo que o sheik jamais imaginara, uma traição em forma de denúncia que poderia destruir não apenas a imagem do império, mas a alma daquele casamento. O choque da descoberta suspendeu o tempo, congelando os corações em um suspense cruel. E agora, com essa nova revelação prestes a emergir, como poderão seguir? O equilíbrio até então mantido ameaça ruir para sempre, e só eles sabem se o amor poderá renascer das cinzas do passado. E antes que o próximo segredo deste palácio seja revelado, confira se você já faz parte da nossa caravana de espórias. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Comente abaixo qual segredo você acha que está escondido e de onde você acompanha esta saga. Sua paixão por estas histórias é o que nos inspira. Obrigado por estar conosco. O brilho pálido da lua mal ousava atravessar as pesadas cortinas de veludo que pendiam silenciosas nas janelas do salão principal. O silêncio, antes quase palpável,
agora parecia se arrastar, carregado da tensão, que se recusa a ceder. O sheik bilionário permaneceu ereto, os dedos entrelaçados atrás nas costas, a expressão impenetrável. E era a carta, aquela folha envelhecida, tão comum e ao mesmo tempo devastadora, que preenchia o vazio ao seu redor com uma energia devastadora. Ela, sentada, imóvel como uma estátua de mármore, sua pele pálida, refletindo o brilho tênue dos candelabros, sentia o peso do olhar dele atravessando cada fibra do seu ser. O bracelete dourado em seu pulso cintilava, mas não conseguia esconder o tormento que a assolava. Cada batida de seu coração era um tambor surdo que anunciava a guerra interna que consumia ambos. Você, a voz dela, era um sussurro recheado, de dor e medo, quase engolida pelo silêncio que o cercava. Essa carta não é o que você pensa. A frase ficou suspensa, sem força suficiente para apagar o estrago que a revelação já causara. O sheik bilionário ergueu a mão lentamente, o movimento calculado, como se medisse cada gesto anterior que lhe custava 1000 pesos na alma. Então me diga o que é, replicou sua voz grave cortando o ar denso como uma lâmina afiada. Porque, na minha presença, mentir é castigo pior que a deslealdade. Ela desviou o olhar, a dor aquecendo seus olhos, mas o segredo dentro dela permanecia intacto, oculto em um labirinto de escolhas difíceis e renúncias. Desde o momento em que tropeçara nessa verdade oculta, sabia que aquele instante chegaria. A traição que carregava, não por maldade, mas por uma razão maior, ameaçava destruir tudo o que ainda restava entre eles. No palácio, até o silêncio tinha presença. As paredes ricamente adornadas pareciam de absorver aquele confronto silencioso, como se estivessem fadadas a testemunhar cada erro, cada escolha. A fortuna, o esplendor do ouro e das pedras preciosas pareciam fúteis diante do abismo que se abria entre o sheik bilionário e a esposa. Ele caminhou até a estante, seus dedos frios deslizando sobre os livros antigos, antes de pousar sobre um volume encadernado em couro, a origem daquela carta. Desdobrou o papel com mãos firmes, mas o olhar que lançou à declaração escrita denunciava uma mistura de incredulidade e dor profunda. Por que não me contou? A pergunta finalmente escapou, quebrando a barreira que ele sempre dificultou romper. Porque teve medo de perder você. Medo das repercussões para o seu império, para o seu nome, respondeu ela com um fio de voz, seus olhos inundados por uma tristeza contida. Eu não queria fazer isso, juro, mas havia pessoas lá fora. Pessoas que buscavam justiça, e eu não podia virar as costas para elas. A confissão, carregada de arrependimento, ecoou pelo salão. Em seus olhos havia sinceridade e, ainda assim, um medo insuportável do que aquele momento poderia significar. O sheik bilionário virou o rosto, encarando a vastidão do deserto que se perdia na escuridão além das janelas. O aroma do oude impregnava o ar, misturando-se ao calor que parecia crescer dentro dele, como fogo que queimava em redes invisíveis. Ele se debatia com as emoções tão contraditórias quanto o vento que azedava as areias lá. Fora! Como poderia ela ter se voltado contra ele, ainda que em nome de uma justiça maior? Como aquele laço sagrado, selado há 3 anos, em meio ao brilho e ao luxo, poderia ser tão frágil? Ele não era homem de gestos impulsivos, nunca fora. Mas ali, na penumbra daquele palácio, que amaldiçoava o vazio entre eles, sentiu uma fenda abrir em seu coração. Aquele segredo, outrora enterrado, agora ameaçava engolir o império que seus antepassados haviam construído.
E se eu quebrar tudo? Perguntou, olhando finalmente para ela, os olhos ardendo com uma mistura de raiva e desespero. E se eu decidir que essa traição não tem perdão? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, retirou o bracelete dourado do pulso e o segurou entre as mãos trêmulas. Cada peça brilhante parecia pesar toneladas, assim como o segredo que carregava. A coragem que havia conjurado até ali esvaiu-se momentaneamente, substituída por uma vulnerabilidade que ela tentou esconder durante todo esse tempo. Eu não peço que me perdoe agora, disse ela, a voz encharcada de emoção, mas peço uma chance, uma única chance para provar que existe mais entre nós do que silêncio e dor. Houve um instante em que as palavras ficaram suspensas no ar, um equilíbrio precário entre a esperança e o desespero. Aquele impassível sheik bilionário, tamanha sua rigidez, revelou um lampejo de humanidade que quase o fez hesitar. Foi quando uma sombra se moveu pelas paredes douradas do salão. Sussurros surgiram como um vento traiçoeiro, carregando novidades que poderiam alterar o destino daquele casamento. Um mensageiro, vestido com as cores do Emirado, surgiu com um pergaminho na mão trêmula. Ao entregar a mensagem ao sheik bilionário, seu olhar parecia implorar por clemência. O sheik desdobrou o documento com pressa contida. Suas pupilas se contraíram ao ler as palavras que selavam um novo capítulo de tormentos. Uma ameaça invisível, murmurou ele, as linhas do rosto se endurecendo. Alguém quer derrubar tudo o que construí. Ela ergueu o queixo, os olhos repletos de desafio e medo. Sabia que não apenas seu passado estava à beira de ser exposto, mas também o futuro do reino, do império e de suas próprias almas. E enquanto o vento lá fora uivava contra as janelas do palácio, uma única certeza os unia pela primeira vez em anos. O silêncio havia sido quebrado, mas a verdadeira batalha estava apenas começando, porque naquele instante, um nome apareceu no pergaminho, um nome que ela jamais imaginara voltar a ouvir, e que poderia ser o maior perigo para ambos. O sheik bilionário segurava o pergaminho com as mãos que não tremiam, mas o peso daquelas palavras dobrava sua alma com uma intensidade quase cruel. O nome impresso, tão familiar, tão temido, pulsava diante de seus olhos, como uma sombra que vinha do passado para arrastar tudo para o abismo. Seus dedos apertaram o papel, e o silêncio entre eles se tornou ainda mais opressor. Ela não ousava respirar. Seu corpo parecia enrijecido, presa entre o medo do que aquele aviso significava e a coragem que só uma mulher marcada pelas próprias batalhas poderia reunir. O brilho do bracelete reluziu, tênue, como um farol em meio à tormenta que se formava no coração daquele palácio. Um farol sem certeza se iluminaria esperança ou destruição. Quem é? Perguntou o sheik. Sua voz baixa, carregada por um misto de furor e uma angústia profunda, que transbordava de seus olhos, apesar do esforço para mantê-los impenetráveis. Ela fez um gesto quase imperceptível, aproximando-se dele com passos cautelosos, como se cada movimento pudesse quebrar o fino fio que os conectava naquele instante. A voz, quando saiu, estava cheia de uma serenidade amarga. Ele voltou. O homem que juramos esquecer. A sombra no nosso passado que juramos enterrar. A sala pareceu engolir aquelas palavras, e o eco delas reverberou em cada canto dourado daqueles salões. O sheik virou-se lentamente para encará-la, os olhos ardendo com uma chama de alerta que por um instante revelou sua fragilidade oculta. Você não podia sequer mencionar seu nome, mas agora ele nos assombra aqui, no coração do meu império. O que ele quer?
Sua voz se aproximou, urgente, quase um sussurro. Vingança, ela respondeu, engolindo a dor que ainda pulsava em seu peito. Ele sabe do nosso segredo, do que você não sabe e nem pode imaginar. Veio para destruir tudo o que construímos em silêncio. E pior, ele sabe da carta. O sheik apertou os punhos, o som abafado do couro dos tapetes percorrendo o salão, anunciando sua inquietude. O deserto, lá fora, era uma extensão daquela turbulência interna. Um mar de areia que engolia qualquer coisa que fosse frágil demais para resistir. Minha esposa, meu império, minha honra, murmurou, quase para si mesmo. Um homem dividido entre a fúria intransigente e o medo de perder tudo. Ela se aproximou, a mão estendendo-se hesitante, como se quisesse apagar a sombra que se alojava naquele semblante austero. Ainda acredito em nós, confessou, a voz embargada por um sentimento que transcendia o silêncio dos anos, em tudo que nunca tivemos coragem de dizer, em um amor que pode renascer, mesmo sob as cinzas do passado. O sheik manteve o olhar fixo nela, e por um breve instante, o mundo inteiro pareceu se resumir àquele encontro silencioso, ao confronto entre esperança e desespero. Sua respiração agarrou-se àquela promessa tênue como quem se apega a um último sopro de vida no meio do deserto. Mas ele hesitou, revelando uma vulnerabilidade rara, quase humana. Se essa sombra for mais poderosa do que imaginamos, se ela puder destruir não só o nosso império, mas o que resta de nós dois. A heroína segurou sua mão firme agora, como a âncora de uma tempestade implacável. Lutaremos, juntos, ou vamos cair separados. Sua determinação quebrou qualquer dúvida que ainda pairasse no ar denso. O sheik voltou a olhar para a janela, onde a luz da lua finalmente conseguia penetrar as cortinas, lançando um brilho frio sobre os mosaicos dourados do salão. Lá fora, o deserto parecia murmurar segredos ancestrais, uma lembrança cruel de que o passado nunca morre, apenas espera o momento certo para reaparecer. Mande buscar meus conselheiros, ordenou com uma firmeza que não permitia contestação. Se essa ameaça é real, faremos do meu palácio uma fortaleza. Ela sentiu em silêncio, mas o coração parecia prestes a se despedaçar naquele instante, porque, apesar das palavras duras, havia algo dentro dele, uma chama, tênue, mas viva, que talvez pudesse salvar o que eles insistiam em manter, mesmo com tanto silêncio ao redor. Enquanto o mensageiro desaparecia pelos corredores ornamentados, um outro som invadiu o palácio. O sussurro das vozes ocultas, das intrigas silenciosas, que borbulhavam por trás dos muros dourados. Ninguém sabia exatamente de onde vinha essa nova ameaça, nem quais fantasmas do passado ela arrastaria consigo. Ela virou-se para encarar o sheik, seus olhos carregados de uma mistura de medo e esperança. O bracelete em seu pulso parecia agora mais um símbolo do fardo que ambos compartilhavam. Um elo indestrutível e, ao mesmo tempo, um lembrete das cicatrizes que o tempo jamais poderia apagar. Precisamos ser fortes, disse, quase como um pedido, porque quem quer nos derrubar não poupou esforços para se manter invisível. E agora sabe que esta é a única chance de nos destruir. O sheik voltou o olhar para ela, e naquele momento, entre o brilho da lua e as sombras que o cercavam, um entendimento profundo surgiu. Não podia mais usar o silêncio como escudo. O passado já invadira seu presente, e o futuro que o aguardava seria forjado na luta contra um inimigo que conhecia bem seus pontos fracos, inclusive o segredo oculto em uma carta, em um momento
em um amor negado. Um último suspiro atravessou o salão antes que a porta se fechasse atrás dele. Um suspiro carregado de promessas, ameaças e inevitáveis escolhas. E no silêncio que se seguiu, um nome ecoou nos corredores do palácio, sussurrado por aqueles que temiam até mesmo mencioná-lo. Um nome capaz de destruir tudo. Seu nome, o chamado mais sombrio daquele império, começava a ser ouvido. E nem mesmo o sheik bilionário poderia antecipar o preço que teria que pagar para enfrentar essa nova guerra. O sheik bilionário permaneceu imóvel, encarando o pergaminho com um misto de incredulidade e fúria contida. O nome pronunciado pela mulher soava como uma lâmina afiada que penetrava os muros dourados do palácio, trazendo consigo ecos sombrios de um passado que ambos tentavam esquecer. O silêncio que preencheu o salão foi carregado, denso como o aroma cálido do oud, que ainda pairava no ar, misturado à expectativa amarga que roía suas almas. Ela levantou-se lentamente, o brilho do bracelete dourado cintilando sob a luz tênue dos candelabros, reflexo inquieto de uma esperança desesperada. A distância que os separava parecia diminuir naquele instante, como se o tempo tivesse se tornado maleável perante a ameaça que agora se erguia com força inédita. Ele voltou, murmurou, com a voz embargada, firme ao mesmo tempo. E não voltou sozinho. Trouxe consigo vingança, segredos, tudo o que juramos sepultar. O sheik desviou o olhar para a janela, onde o deserto revelava sua imensidão silente, fazendo parecer ainda mais pequeno o brilho reluzente do império que construíra. A luz opaca da lua refletia sobre os mosaicos dourados do chão, criando sombras que dançavam como fantasmas, prenunciando o vendaval que se avizinhava. Vingança, sussurrou ele, fechando os olhos por um instante. A voz que emergiu estava carregada de desgosto e derrota, como um veneno lento infiltrando-se nas veias do meu reino. Ela aproximou-se dele, encarando o rosto sério, por trás da máscara impassível do governante. Por trás daqueles olhos imperturbáveis, sabia que morava um homem ferido, dilacerado pela traição, que não fora simplesmente uma jogada política, mas a ruptura de um laço que vivera em silêncio por anos. Não podemos fugir, disse, sua mão tocando a dele, um gesto simples, porém carregado de significado. Precisamos enfrentar juntos, para salvar o que ainda resta. O olhar dele pousou em sua mão, a conexão que naquele momento parecia a última âncora diante da tempestade. O silêncio se quebrou, não por palavras, mas pelo entendimento tácito dos perigos que se aproximavam. Envie os convocados, ordenou finalmente, a voz firme retomando o comando que lhe era natural. Meus guardas devem estar em alerta, e o conselho reunido amanhã ao amanhecer. Esta guerra não será somente contra um homem, mas contra fantasmas do passado que pensávamos enterrados. A heroína sentiu, seu peito comprimido pela tensão, mas também insuflado por uma determinação renovada. O palácio, com seus salões excessivamente decorados e corredores ecoando segredos, de repente parecia pequeno diante do peso dos segredos prestes a serem revelados. Enquanto ela se afastava, o sheik permaneceu na mesma posição, contemplando o pergaminho. A noite avançava, carregando consigo uma expectativa elétrica, uma sensação palpável de que aquele império de ouro e areia começaria a tremer por dentro. Cada palavra lida era uma fagulha sobre um barril de pólvora, e ele sabia que para salvar sua honra e seu casamento,
precisaria desenterrar verdades há muito enterradas. Num movimento quase involuntário, passou os dedos pelo bracelete dela, agora deixado sobre a mesa próxima. A joia reluziu sob a luz fraca, como uma promessa silenciosa de existência. Aquela mulher, cuja presença fora um enigma por tanto tempo, talvez fosse agora a chave para o que parecia ser um destino impossível de evitar. Os corredores do palácio ecoavam passos contidos. Vozes abafadas se cruzavam, mensageiros corriam de um lado a outro, enquanto o império que ele governava começava a sentir a sombra se alastrar. A segurança dos anos transformara-se em incerteza, e o sheik soube, no âmago, que a batalha seria muito mais pessoal e dolorosa do que qualquer guerra externa. Na madrugada tímida, quando os primeiros raios de sol ameaçavam romper a escuridão, ele sentou-se diante da escrivaninha ornamentada. Abriu o antigo livro onde a carta fora encontrada, buscando pistas ocultas, conexões invisíveis que explicassem o relacionamento entre aquele nome e a traição que assombrava seu casamento. Sua respiração tornou-se lenta, medida, enquanto cavava. Na história complexa daquele homem desconhecido que reaparecia para exigir sua parte no destino do império, e talvez na alma daquela mulher que, afinal, carregava segredos mais profundos do que ele imaginava. No quarto ao lado, a heroína permanecia vigilante. A máscara delicada de serenidade escondia o tumulto interno, o medo da exposição, a dúvida se a confiança deles resistiria ao abalo iminente. E a certeza de que aquele homem do passado carregava não somente vingança, mas a chave para uma verdade que mudaria tudo. Um sussurro furtivo chegou até ela. Passos no corredor. Alguém observava. A fortaleza dourada que parecia inquebrável agora se fragmentava sob o peso de segredos, antigos inimigos e decisões que poderiam custar não só o trono, mas o coração de quem juraram proteger. E naquele instante congelado, um pensamento atravessou a mente do sheik bilionário como uma punhalada feroz. Talvez, para salvar seu mundo, precisasse primeiro confrontar o maior inimigo que nunca ousou encarar: ele mesmo. O nome, aquele mesmo que ecoava na mensagem, voltou à sua memória com força brutal. Um nome que silenciosamente pendurava uma sombra negra sobre o futuro de todos. E então, o silêncio se rompeu com um estrondo distante. A notícia que ele temia, mas sabia que não poderia mais evitar, estava a caminho. O império do sheik bilionário estava prestes a enfrentar sua maior prova. E no meio de tudo isso, um segredo guardado por ela ameaçava explodir e engolir não apenas os pilares do palácio, mas o que restava do que já fora amor. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da janela imensa do salão, seus olhos focados na imensidão silenciosa do deserto que parecia devorar a luz da lua. A carta desdobrada sobre a mesa, agora esquecida, trazia um mundo de ameaças e memórias que ele tentava, em vão, manter distante. O aroma persistente do oud impregnava o ar, misturando-se ao silêncio carregado que os envolvia. Ao seu lado, ela permanecia em silêncio, a respiração contida, os olhos carregados de uma coragem que parecia nova, ainda que manchada por anos de dor. Ele virou-se lentamente, o rosto marcado por sombras e conflitos internos. Por um instante, a máscara rígida do governante cedeu espaço à vulnerabilidade de um homem
que sentia o precipício se abrir sob seus pés. Ele voltou, disse ela, a voz firme, quebrando o silêncio como um sussurro cortante. E não está sozinho. Este nome que você me proibiu de mencionar, ele, nos caçará até o último suspiro. O sheik fechou os olhos por um instante, a tensão se acumulando em seus punhos cerrados como a força de quem segura uma tempestade prestes a explodir. Cada palavra da mulher parecia ecoar pela vastidão dourada do palácio, carregando uma promessa de ruína e revelações inevitáveis. Vingança, murmurou ele, a voz baixa e áspera, cheia de um veneno frio, um veneno que ameaça corroer tudo o que construí com sangue e suor. Os passos de ambos ecoavam naquele salão imenso enquanto ela se aproximava. O toque delicado da mão sobre a dele, um gesto tímido, mas pesado de significado. Não era apenas um pedido de união, mas uma âncora lançada em meio às ondas revoltas do passado. Não podemos mais fugir desse fantasma, confessou ela, os olhos brilhando naquela penumbra onde confiavam apenas um no outro. Precisamos enfrentá-lo, juntos. Ele fitou seu olhar, reconhecendo ali não apenas a mulher que compartilhava seus segredos, mas a força que poderia, talvez, salvar o que o silêncio vinha consumindo há anos. Prepare o conselho. A ordem saía firme, implacável, ressoando a autoridade que o reinado exigia. Guardas em alerta. Amanhã o palácio será uma fortaleza, contra as sombras que ameaçam nossa alma. Ela sentiu. Sabendo que o peso da responsabilidade não seria dividido, mas certamente dividiriam o fardo do medo e da solidão. O império que antes parecia invencível, agora mostrava rachaduras sob a pressão de inimigos antigos e segredos enterrados. Naquela noite, o palácio jamais dormiu. Passos apressados, sussurros furtivos e olhares desconfiados cruzavam os corredores dourados, como se a própria estrutura de pedra e ouro estivesse consciente da tempestade a caminho. Ela retirou o bracelete do pulso, segurando aquela joia que sempre fora símbolo de poder e prisão ao mesmo tempo. Agora parecia o único elo entre eles, a lembrança silenciosa de que, apesar do silêncio e das traições, ainda havia algo a ser protegido. Ele voltou para o seu lugar junto à janela e abriu novamente o livro onde a carta fora encontrada, os olhos correndo pelas páginas antigas, buscando pistas, motivos, qualquer sinal que desvendasse o enigma daquele nome que ecoava como uma sentença. No quarto ao lado, ela enfrentava seus próprios demônios. A máscara de serenidade escondia um turbilhão de dúvidas, dores e esperanças. O medo da exposição ameaçava soterrar tudo, mas o desejo de redenção, de reconstruir um futuro, acendia uma chama perigosa. Um silêncio breve foi, quebrado pelo som de uma porta se abrindo devagar. Ela congelou, o coração batendo forte, enquanto passos cautelosos se aproximavam. Alguém os observava, alguém que poderia ser aliado ou inimigo. O palácio, com toda sua riqueza e poder, parecia agora um labirinto de traições e segredos à espreita. Do lado de fora, o deserto uivava com o vento, como um alerta antigo, um lembrete cruel de que não há refúgio para os que carregam um passado sangrento. O sheik bilionário sentiu o peso daquela noite pesar sobre seus ombros. Aquele nome, que voltara a assombrar sua vida, não seria apenas mais um inimigo. Era um símbolo das feridas que se recusavam a cicatrizar. Antes que pudesse formular qualquer plano, uma mensagem inesperada chegou. O rosto do mensageiro estava pálido,
os olhos cheios de uma urgência terrível. Seu palácio, senhor, não está tão seguro quanto pensa. A frase caiu como um punhal no ar denso. Há dentro dessas paredes uma conspiração que nem mesmo o silêncio pode esconder. O sheik apertou os punhos. O olhar agora não mais perdido no deserto, mas fixo na sombra que ameaçava devorar tudo que ele havia construído. E a única mulher que, apesar de todo o silêncio, conseguira despertar algo que ele julgava impossível. Ela cruzou o salão em passos decididos, aproximando-se, a voz firme, apesar do medo escancarado naqueles olhos escuros. Se queremos sobreviver, não podemos mais esconder o que está por vir. Nem o segredo da carta, nem esse homem que juramos esquecer. Por um instante, o tempo parecia suspenso entre eles. Um silêncio carregado, um fio prestes a romper. Então, a porta se abriu outra vez, trazendo a sombra encoberta do passado, que ameaçava desmoronar seu império, seu casamento e sua vida para sempre. E, enquanto a noite aprofundava o mistério, um único pensamento cortou o coração do sheik bilionário com a força da revelação. O maior inimigo que teria que enfrentar não estava do lado de fora, mas dentro daqueles muros dourados. O nome daquele homem ressoava no ar pesado, como uma sentença. E no instante seguinte, o mundo deles mudou para sempre. O vento quente do deserto passou brevemente pelas janelas entreabertas, ladeado por cortinas pesadas que mal tremiam sob o sussurro da noite. No salão principal, o sheik bilionário permaneceu imóvel, os olhos acesos como brasas contidas, fixos no pergaminho que ainda tremia entre seus dedos. O nome ali escrito, carregado de sombras e memórias, parecia apunhalar não apenas o papel, mas o coração daquele império silencioso. Ela observava cada tique do rosto austero dele, tão distante e, ao mesmo tempo, tão devastado. O bracelete dourado no pulso reluzia sob a tênue luz, um símbolo de um elo que resistia a todas as tempestades. E ainda assim, aquele elo parecia trêmulo demais para suportar mais um abalo. Ele voltou. A voz dela, quase um sussurro arrastado pelo peso do medo e da esperança, cortou o silêncio pesado como uma lâmina. E traz consigo segredos que não podemos ignorar. O sheik respirou fundo, tentando prender o ar que parecia escorrer de seus pulmões como areia. Sentiu o calor sufocante da sala, o aroma obsessivo do oud, que parecia misturar-se à tensão crescente, formando uma névoa invisível que envolvia os dois. Por quanto tempo? Sua voz grave e tensa falhou por um instante. Vamos permitir que essas sombras manchem o brilho do que construímos? Ele se voltou lentamente, encarando-a com olhos que misturavam ira e uma dor que só os mais profundos desertos poderiam compreender. Ela deu um passo à frente, hesitante, mas firme o bastante para ser vista, para ser sentida. Numa súplica muda, suas mãos tentaram se aproximar daquelas dele, mas pararam no vazio entre eles, como se o silêncio fosse um muro inexpugnável. Não podemos nos esconder mais, murmurou. O passado nos persegue, mas o futuro ainda está em nossas mãos. Os segundos se espicharam, carregados de uma eletricidade palpável, que fez até os candelabros ondularem. Era como se o próprio palácio começasse a pulsar, ciente do fim da calmaria que prendera. O casal em silêncio por tanto tempo. O sheik voltou a olhar para o pergaminho, os olhos estreitando-se. Cada palavra ali parecia uma sentença, um aviso inescapável. Contemplou o deserto além das janelas, o mar de areia que escondia tempestades e segredos milenares. Lá fora,
Aquela vastidão silenciosa era o retrato exato do vazio que os consumia. Virgem. Ele prolongou a palavra como se fosse um veneno, uma lamentação que envenenava o sangue. A vingança desse homem ameaça tudo: minha honra, nossos votos, o futuro do meu império. Ela se aproximou, desta vez rompendo o espaço entre eles, com a voz cheia de determinação e um toque de sofrência que parecia partir seu próprio coração. Sei das consequências, do medo que carrego dentro de mim, mas não posso mais carregar esse segredo sozinha. Essa carta não é apenas uma traição no papel, é a chave para a verdade que precisamos enfrentar, mesmo que ela nos destrua. O sheik virou-se em sua direção por um momento que durou uma eternidade. Pela primeira vez em anos, seus olhos revelaram uma fraqueza quase humana, uma fissura em sua armadura feita de ouro e silêncios. E o que resta de nós depois disso? Ele sussurrou, como se pronunciar essas palavras fosse entregar sua alma ao deserto. Ela segurou as mãos dele, as falhas do tempo esculpindo nelas uma história de dor e luta. A voz, firme e trêmula, saiu carregada de uma sinceridade que só o amor ferido conhece. Resta tudo o que sempre negamos sentir. Ainda acredito em nós. Mesmo que as tempestades quebrem o que construímos, poderemos reconstruir, juntos. Um silêncio pesado se instalou, repleto de promessas não ditas, de um futuro incerto, onde cada palavra suspensa era um campo minado. Então, o som suave de um passo ecoou pelo corredor, quebrando o delicado equilíbrio. O mensageiro entrava discreto, o rosto pálido, carregando um segundo pergaminho, que parecia ainda mais urgente. Seus olhos evitavam o contato, mas sua presença não deixava dúvidas. A ameaça externa já tinha avançado dentro dos muros sagrados do palácio. O sheik recebeu a mensagem com uma expressão que misturava um grunhido abafado e uma rigidez reconquistada. Ele desdobrou o papel com mãos firmes, lendo cada linha com a velocidade de um guerreiro que vislumbra a aproximação do inimigo. Uma conspiração. Sua voz era fria como a lâmina de um punhal. Dentro do próprio palácio, uma traição entre os nossos. Ela prendeu a respiração, sentindo o mundo oscilando em torno deles com a intensidade de uma tempestade de areia. Assim como o bracelete que um dia simbolizou prisão, agora era o elo frágil que os mantinha apegados um ao outro. Não podemos mais fingir que estamos sozinhos nesta batalha, declarou, o olhar firme, apesar do medo que lhe apertava o peito como as correntes de um império prestes a ruir. Ele ergueu a cabeça, lançando um olhar que já não era apenas de comando, mas de súplica para que, naquele momento mais sombrio, ela fosse sua aliada. Prepare os guardas. A ordem saiu como um decreto que tronava na solidão da noite. Amanhã, o conselho deve se reunir. Não lutaremos apenas por um império, mas por nossas vidas, por todas as verdades ocultas que ainda restam. O som dos passos acelerou, perseguidos pelo eco de vozes que sussurravam segredos e medos. O palácio, antes um templo do silêncio e do luxo, começava a se transformar num labirinto de suspeitas, onde rostos outrora confiáveis podiam ocultar punhais prontos a ferir. Ela voltou-se para ele, a voz carregada de uma determinação feroz, herança das batalhas de seu próprio passado. Se vamos cair, será juntos, unidos contra tudo aquilo que ameaça apagar-nos. O sheik alcançou sua mão, apertando-a com força renovada, como se ali se escondesse a última chama de esperança. Lá fora, o vento gelado do deserto se intensificava,
uivando como um aviso ancestral. O tempo de silêncio havia acabado. E enquanto as sombras se alongavam pelos corredores dourados, uma nova verdade se armava na escuridão. Um segredo tão profundo quanto o deserto, tão perigoso quanto o próprio destino, estava prestes a ser revelado. E o nome que ecoou naquele instante, carregado de promessas de dor e traição, faria o coração do sheik bilionário sangrar de um jeito que nenhuma riqueza poderia curar. O silêncio no palácio ganhou uma textura pesada, quase palpável, enquanto o sheik bilionário permanecia imóvel diante da janela. A vastidão do deserto circundava o emirado como um manto invisível, imenso e implacável, refletindo a solidão que o acompanhava há anos. A carta descansava sobre a mesa de Mogno, seu conteúdo pulsando como uma ferida aberta que ele tentava, sem sucesso, ignorar. Ela ficou parada a poucos passos, o olhar fixo no homem que sempre fora seu enigma favorito e sua prisão mais cruel. Naquele instante, ele não era o soberano invencível, mas um homem dividido entre o desejo de preservar o que tinham e o medo de que tudo desmoronasse de vez. O bracelete dourado em seu pulso parecia brilhar com uma luz própria, como se absorvesse toda a tensão acumulada entre eles. Ele respirou fundo, o som seco quebrando o silêncio espesso. "Ele está aqui", murmurou, a voz grave carregada de uma mistura de fúria contida e profunda apreensão. A sombra que juramos enterrar decidiu voltar para reclamar seu lugar, não apenas no meu império, mas na nossa história. Ela se aproximou, deixando para trás o espaço que os separava. Cada passo seu parecia carregar o peso de anos de segredos, erros e esperanças sufocadas. A mão estendeu-se lentamente, buscando a dele. O contato foi um silêncio gritado, uma promessa não dita. "Não posso prometer que não haverá dor", confessou, a voz embargada. "Mas prometo que enfrentaremos isso juntos. Porque mesmo com tudo, ainda acredito no que somos." O sheik voltou-se para ela, os olhos ardendo numa tempestade interna. Por trás do brilho do ouro e do luxo, ali residia um homem despido das máscaras, vulnerável e desesperado. Aquele era um desafio que testava todas as suas forças, uma dança delicada entre o orgulho ferido e uma esperança tênue. "Essa traição", disse ele com voz lenta, "é uma faca que sangra mais fundo do que imaginei." Seus dedos quase tocaram o bracelete, como se desse a ela um convite silencioso para que segurasse a última âncora que os ligava. "Mas se vamos cair, será juntos ou não será." A atmosfera condensou-se, cada palavra pairando entre eles como um aviso sutil. Lá fora, o vento do deserto cantava uma melodia amarga, enquanto dentro dos salões dourados, as pedras pareciam absorver a iminência de uma tempestade que não podia mais ser contida. Uma batida leve na porta interrompeu o momento com uma brutalidade cortante. O mensageiro entrou sem cerimônias, a expressão carregada de urgência. O pergaminho que trazia tremia em suas mãos, como se fosse o último fragmento de esperança a ser lançado no fogo da desgraça. O sheik tomou o documento com a mesma mão firme que comandava seu império, desdobrando-o com a pressa calculada de um homem que sabe que cada palavra pode selar destinos. Os olhos rapidamente vasculharam as linhas, franzindo-se diante da realidade que se desenhava ali. "Uma conspiração em nossas próprias paredes", anunciou, a voz baixa, mais um sussurro que um comando. "Amigos que se tornam inimigos, segredos enterrados, fadados a ressurgir." Ela prendeu a respiração.
como se o ar pudesse escapar da sala e levar junto o pouco de esperança que restava. O bracelete em seu pulso parecia pesar toneladas, lembrando-a do quanto estavam encurralados ali, na fortaleza dourada que agora parecia uma prisão. Se nos escondermos no silêncio, disse cruzando o olhar com o dele, estaremos perdidos. Precisamos desenterrar cada mentira, cada verdade escondida, antes que seja tarde demais. O sheik ergueu a cabeça, o incêndio se acendendo nos olhos antes frios e distantes. A antiga rigidez que o posicionava como líder absoluto deu lugar a um homem disposto a enfrentar os próprios fantasmas. Reúna os conselheiros. Sua voz agora carregava o comando irrevogável de um guerreiro. Coloque os guardas em alerta. Amanhã iremos abrir as portas da verdade. Se nosso império cair, que seja pela coragem de encarar o passado, e não pela covardia de ignorá-lo. Ela caminhou até ele, o coração acelerado como um tambores de batalha. Estendendo a mão, segurou os dedos dele com firmeza renovada. Então lutaremos, não apenas pelo trono, mas por nós, o que ainda pode renascer em meio ao pó das cinzas. O sheik deixou que seu olhar vagasse pela janela, onde as primeiras luzes da aurora começavam a desafiar a escuridão. O deserto, imenso e impiedoso, parecia menos ameaçador que as sombras que agora dançavam por dentro daqueles muros. De repente, um som abafado chegou pelo corredor. Passos discretos, vozes sussurradas, um segredo prestes a ser revelado. A porta do salão principal tremeu levemente com a chegada de alguém inesperado. O mensageiro distanciou-se, mas uma presença fria preencheu o espaço entre eles. Ela olhou diretamente para o sheik. O brilho do bracelete estourando em centelhas que refletiam uma mistura de medo e desafio. "Há algo mais", disse ele, sem desviar os olhos. "Algo que você ainda não me contou." O ar pareceu se condensar. O tempo parou. Ela sentiu todas as máscaras caírem de vez, vulnerável e forte, pronta para o que viesse. Então, diante do silêncio absoluto, uma voz firme e sombria rompeu a tensão. "O nome dele está aqui", sussurrou, apontando para o pergaminho, "e será a última coisa que ouviremos antes de cairmos." O sheik engoliu em seco, o coração apertado num ritmo acelerado que não combinava com o poder que detinha. O nome, uma sentença, o fantasma, finalmente tinha regressado, e nada mais seria como antes. O som distante do vento atravessava as frestas das janelas, carregando com ele a poeira árida do deserto e um silêncio que parecia pesar toneladas sobre o palácio. O sheik bilionário continuava imóvel diante da janela, a mão ainda repousando sobre o pergaminho, como se temesse que um movimento brusco pudesse desfazer a realidade fria que aquelas palavras impunham. Ela permaneceu atrás dele, sentindo a respiração cortada pela tensão que os separava e unia ao mesmo tempo. Ajoelhada diante do silêncio que os acolhia, seu coração batia acelerado, misturando medo com uma esperança quase proibida. Cada passo dado naquele salão revestido de ouro e seda era um convite para encarar aquilo que ninguém ousara encarar antes. A verdade oculta nos segredos mais profundos. "Você não pode lutar contra uma ameaça invisível", disse finalmente a voz baixa, quase um sussurro que parecia atravessar paredes. "Mas pode se preparar para enfrentá-la." Ele virou-se lentamente, a luz da lua traçando nos seus traços uma sombra de fragilidade que poucos presenciaram. Os olhos, ainda ardendo em conflito, encontraram os dela com uma intensidade inquietante.
Por trás do poder e da rigidez estava o homem que há anos vestia armaduras invisíveis, construídas com silêncio e orgulho. Quanto tempo mais podemos adiar essa guerra? Sua pergunta carregava uma urgência que parecia quebrar o vidro da distância entre eles. Quanto mais vamos sufocar o que sentimos, enquanto um inimigo se aproxima para destruir nosso império, e nós? Ela se aproximou, a mão deslizando lenta, mas decidida, até repousar sobre o peito dele. Sentiu o calor da carne sob a seda fina da túnica, o pulso acelerado que denunciava a mesma tempestade que a consumia. Nós estamos aqui. Ainda. Sobrevivemos a 3 anos de silêncio porque acreditamos. Sua voz tremia entre a dor e o desejo. Mas uma crença sem ação não passa de ilusão. Um fio invisível parecia ligar os dedos dela aos dele, como uma promessa que resistia à traição e ao medo. O bracelete dourado, pesado e reluzente no pulso dela, parecia agora o elo sagrado de uma aliança que só eles compreendiam. Ele a puxou para perto, não como uma ordem, mas como um pedido silencioso de que não o abandonasse naquele momento. O perfume de âmbar e oude que ela carregava misturava-se ao calor abafado do salão, criando uma aura eletrizante, quase perigosa. Essa carta, ele murmurou, não apenas revela uma traição, mas a fragilidade do que preservamos em segredo. O império, meu nome. Tudo pode ruir se essa sombra que voltou não for enfrentada com força e verdade. Ela ergueu o queixo, os olhos brilhando, numa chama que só renascimentos verdadeiros carregam. A mentira que guardamos feriu todos os lados, falou com voz firme. Inclusive nós. Precisamos mais do que nunca encarar o passado e destravar esse coração que você protege com tanto afinco. Ele fechou os olhos por um instante, como se respirasse profundamente para acumular coragem. Antes de segurar as 2 mãos dela com força contida. Amanhã, o conselho será convocado. Os guardas serão instruídos. Cada um neste palácio deve ser leal, porque nosso inimigo pode estar tão perto quanto essa parede de ouro que nos cerca. O vento lá fora gemeu ao açoitar as dunas, e no recinto a tensão se tornou palpável, uma prévia da tempestade que ameaçava romper o frágil equilíbrio. Ela deu um passo para trás, como se tentasse conter o turbilhão que crescia dentro de si. Suas palavras desenhando nas sombras um futuro incerto. Ainda tem um segredo que você não conhece, disse a voz cortando o ar como uma punhalada. Um nome. Um passado que juramos enterrar. O sheik franziu o senho, o olhar se tornando uma tempestade em erupção. Diga, a voz mais baixa que um sussurro, mas carregada de uma força letal. Ela hesitou, a mão instintivamente tocando o bracelete, como para buscar coragem. As palavras brotaram sem hesitação, como um fio de luz em meio à escuridão. Ele não apenas voltou para buscar vingança, veio com algo que pode mudar tudo. Há uma aliança sendo formada contra nós, uma traição que abafará algumas vozes e levantará outras. E esse nome, escondido há anos, é a chave que pode abrir as portas do fim. O sheik levou a mão ao rosto, os dedos percorrendo a mandíbula tensa até o cabelo. Sua respiração pesada denunciando o impacto daquela revelação. Um fantasma do meu passado, murmurou. Alguém que eu jurei jamais deixar tocar este solo dourado. Ela se aproximou de novo. O toque sutil nas costas dele, um convite para que o peso não o esmagasse. Não será fácil, disse, a voz firme. Mas se ficarmos divididos, seremos destruídos.
Se lutarmos unidos, podemos forjar um caminho através do fogo. Ele virou-se por completo, o rosto iluminado apenas pela luz branda dos candelabros, revelando a fumaça da vulnerabilidade que há tempos tentava esconder. Eu não permitirei que esse nome apague o que construímos, afirmou com uma determinação que fez o silêncio parecer ainda mais denso. Por mais que tenhamos vivido em sombras, chegou a hora de trazê-las à luz. O relógio de ouro na mesa marcou a passagem do tempo, enquanto luzes tremeluziam nas paredes de mármore e ouro, refletindo a inquietação que os consumia. As vozes apagadas lá fora anunciavam a chegada de uma nova era de intrigas. De repente, a porta do salão abriu-se com um rangido quase imperceptível, e uma figura emergiu das sombras, trazendo nos olhos uma certeza assustadora. O sheik e a mulher se entreolharam, conscientes de que estava começando a verdadeira batalha, uma guerra que não seria apenas por território ou poder, mas pela redenção, pelo amor e pela sobrevivência de um império moldado por segredos e paixões devastadoras. E enquanto a figura se aproximava, uma única palavra ecoou na mente do sheik bilionário, abrindo uma fenda que nada poderia fechar: traidor. O silêncio do palácio, antes carregado de presságios, cedia finalmente espaço a uma atmosfera de transformação. O sheik bilionário permaneceu diante da janela imensa, contemplando o deserto que, sob a luz tímida do amanhecer, já não parecia um vazio sombrio, mas um mar de promessas silenciosas. A carta que outrora lançara uma sombra sob sua alma, agora repousava na mesa, seu poder diminuído pelo calor da verdade revelada e pelo peso da coragem compartilhada. Ela se aproximou devagar, seus passos firmes desafiando a fragilidade que a tormenta dos últimos dias deixara gravada em seus olhos. O bracelete dourado no pulso, que tantas vezes representara o fardo do segredo, agora brilhava como um farol da esperança renascida. Sem precisar dizer uma palavra, suas mãos encontraram as dele, selares do silêncio que finalmente se dissolvia. Aquele instante foi um sopro leve em meio à tempestade que haviam enfrentado. O sheik desviou o olhar da imensidão dourada do deserto para fixar-se nos olhos profundos dela, onde encontrou a força que supunha perdida. Uma conexão definitiva, onde o orgulho e a dor deram lugar à redenção e ao amor que resistira, mesmo nas noites mais escuras. Não permitirei que o passado defina nosso futuro, disse ele, com voz firme, mas carregada de emoção. Você não está sozinha. Nunca esteve. Ela sorriu, um sorriso que rasgou a névoa do medo e da dúvida. Cada palavra não dita, cada lágrima silenciosa. Os anos anteriores parecia dissolver-se naquele gesto simples, o encontro de duas almas que superaram as sombras para se encontrar na luz. O palácio acordava ao seu redor, os sons distantes da manhã preenchendo os corredores dourados com um novo ritmo, um compasso que celebrava a vida que ressurgia. Nos salões, os servos e conselheiros já se moviam com uma aura diferente, testemunhas involuntárias da transformação do império e dos corações que o comandavam. O sheik acionou com determinação os mensageiros para convocar o conselho. A ameaça ainda pairava, mas a fúria intransigente deu lugar à estratégia compartilhada, a união sólida contra o inimigo que se disfarçava não apenas nas sombras, mas nas lealdades divididas. A guerra que se anunciava não seria somente política, mas uma batalha pela verdade e pelo amor restaurado. Ela, ao seu lado, era agora algo além de uma esposa silenciada pelo medo. Tornara-se aliada, cúmplice e força vital,
exemplo da coragem que move continentes e corações. Os segredos que outrora os separaram transformaram-se em alicerces para a confiança, e a carta, antes símbolo de traição, agora era a chave que os faria enxergar além das aparências. Nas horas que se seguiram, o sheik e ela trabalharam lado a lado, desvendando traições internas e preparando o império para enfrentar o golpe maligno que ameaçava tudo o que construíram. Em cada decisão tomada, a presença da heroína ao seu lado iluminava o caminho com uma força silenciosa e inquebrantável. Quando a noite voltou a cair sobre o emirado, trouxe consigo um mar de vitória iminente. O palácio, dramatizado por candelabros brilhantes e tapeçarias que dançavam sob a brisa leve, já não era o palco de silêncios opressivos, mas um refúgio de esperança e resiliência. E naquela noite, finalmente, o sheik bilionário e sua esposa encontraram, além das paredes douradas, a novidade de um amor verdadeiro, livre das amarras do passado, sentados lado a lado em um balcão que abria para as dunas iluminadas pela lua. Eles contemplavam o mundo à sua frente, um mundo que, apesar das cicatrizes, oferecia a chance de recomeço. Os olhares que antes evitavam-se, agora se encontravam com a doçura de quem sabe que a batalha maior foi vencida, aquela que acontece no coração. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo a firmeza e a proteção que sua presença trazia. Ele deslizou os dedos lentamente pelos cabelos dela, afagando cada fio como se tocasse uma promessa selada pelo tempo e pelo Herdão. Prometo que não haverá mais silêncio entre nós, murmurou ele, a voz embargada. Que construiremos a partir daqui um legado de verdade e amor, para que este império brilhe não apenas em ouro, mas na justiça e na vida que compartilhamos. Ela sorriu, olhos brilhando com lágrimas que já não eram de medo, mas de uma alegria conquistada com esforço e coragem. O sol, abraçando o horizonte, derramava seus primeiros raios sobre o emirado. A luz dourada pavimentava um caminho suave entre as pedras, aquecia as pétalas das flores do jardim recém-restaurado e beijava o rosto sereno dos dois amantes que, ao fim de uma longa jornada, encontravam finalmente a paz. No íntimo do palácio, a corte sentia a mudança palpável. As tensões que ameaçavam ruir foram substituídas por uma harmonia renovada. E o povo, mesmo distante dos salões dourados, percebia a transformação no coração do império. A união do sheik bilionário e de sua esposa inspirava não apenas a corte, mas cada alma que acreditava que o amor genuíno pode vencer até os maiores obstáculos. Assim, sob o céu que agora clareava para um novo dia, a história daquele sheik e da mulher que amou, enfrentando segredos, traições e fantasmas do passado, encontrou sua conclusão definitiva. Um amor renascido das cinzas, uma aliança inquebrável e um império que pulava de vida, traçando na areia do deserto a promessa de um futuro construído juntos. E no silêncio que finalmente se fez paz, o sheik bilionário sorriu, sentindo-se livre do peso que o manteve prisioneiro por tanto tempo, pois pela primeira vez em anos, ele sabia, eles venceram.